Eu quero que você abra a sua Bíblia, livro de Levíticos, livro de Levítico, capítulo 17. Levítico capítulo 17, o nosso texto vai até o capítulo 25, versículo 55. Claro, nós não vamos ler o texto todo, nem temos tempo para isso, mas você vai ler na sua casa, você vai perceber que essa é uma parte das divisões de Levíticos, e essa parte ela vai falar especificamente sobre santidade, né? Há poucos domingos atrás eu preguei sobre o capítulo 18, a gente não vai falar muito sobre ele, mas você vai lembrar que do partir do capítulo 17 até o 25, vai ficar gravado isso no teu coração, de que esse texto fala sobre santidade. Então hoje, eu quero dividir a mensagem em alguns blocos. A primeira delas, eu vou falar sobre a santidade. Nós vamos olhar para esse capítulo aqui, e também para o Pentateuco, e não só para o Pentateuco, para o Antigo Testamento todo, chegando um pouquinho no Novo Testamento, entendendo um pouquinho o que a Bíblia fala sobre santidade, desde Levítico para o povo de Israel até hoje para a igreja, tá bom? Vamos falar algo rápido sobre isso. Também pensaremos alguns termos, algumas condições, algumas especificações sobre santidade de Deus para seu povo, tá? Depois disso, nós vamos falar um pouquinho sobre cultura, sobre ideologias, né? Falaremos também sobre política, um pouquinho, tá? Falando um pouquinho sobre o que está acontecendo na nossa sociedade, coisas que contrastam ou são oponentes a essa santidade que é pregada na Bíblia, tá? No terceiro bloco nós voltaremos a falar sobre santidade, então fecharemos lembrando a oposição que há entre a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus e a mensagem que estamos vendo na sociedade hoje, tá bom? Pode ser assim? Então venha comigo, não desfoque, ficaremos aí aproximadamente uns 50 minutos, talvez um pouquinho mais falando sobre isso, espero que passe rápido para você. Se passar devagar é porque está chato, né? Então vamos lá, vamos ler alguns textos que estão presentes aqui nesse contexto grandão nosso. Vou ler aqui alguns deles, alguns versículos, né? Capítulo 17, Deus, o Senhor, como é chamado no Pentateuco e também em Levítico, vai falar com Moisés sobre as leis, sobre santificação, e ele começa falando assim, dê as seguintes instruções a Arão, a seus filhos e todo o povo de Israel. Você vai lembrar que dentro do povo de Israel, quando ali estavam especificando já as leis cerimoniais, de perdão de pecados, você viu isso no começo do livro, né? A gente tem acompanhado esse contexto todo. Você vai lembrar que existia o sacerdote, aquele que entrava no Santo dos Santos, aquele que queimava o sacrifício, oferecia o sacrifício ao Senhor para o perdão do pecado do povo de Israel, dos servos de Deus e tal. Tudo bem, até aí tudo bem. O sacerdote, para a pessoa ser sacerdote, ela precisava ser da tribo de Levi. Lembra que tinham 12 tribos, Israel foi dividido em 12 tribos. O sacerdote precisava ser da tribo de Levi, especificamente da família de Arão, descendente de Arão. É por isso que ele começa falando, você vai falar para Arão, vai falar para os seus filhos e, consequentemente, para o povo de Israel, na sequência, sobre santidade. Olha o versículo 5, o que Deus fala para Moisés. A finalidade dessas regras de santidade, desses estabelecimentos de santidade para o povo, é evitar que os israelitas sacrifiquem animais em campo aberto. Isso garantirá que levem os sacrifícios ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, para que ele os apresente ao Senhor como ofertas de paz. Versículo 7. Não deverão mais oferecer sacrifícios a ídolos em forma de bode, cometendo
prostituição. Então, veja que Deus já começa a falar para Arão, para o sacerdote, dizendo o seguinte: oferecer sacrifício para um outro Deus, se não for o Deus de Israel, isso é, além de idolatria, é prostituição. Eu acredito, eu não só acredito, mas os textos bíblicos mostram isso, que durante o Antigo Testamento inteirinho, um dos grandes problemas do povo de Israel era prostituição com outros deuses. A derrocada do reino de Salomão foi o quê? Prostituição. Do reino de Davi, prostituição, né? Diversos tipos de prostituição, às vezes sexual inclusive. E durante os reinados, muitos se prostituíram com outros deuses, o reino do norte especialmente, o reino do sul também, muitas vezes, por isso foram cativos. Então você vê a história inteirinha de Israel. Você vai lembrar do texto de Oséias, né? O que é o texto de Oséias? Então Deus fala para Oséias: escolhe uma esposa que é prostituta, traz para você, compra para ela ser sua esposa. E aí Oséias vai lá e compra, e ela sai e se prostitui de novo. E Deus fala: vai lá, compra de novo e traz ela de volta. E ela sai e se prostitui de novo. Ele fala: vai de novo lá, busca essa mulher de volta. Poxa Deus, né? E ali já existia um tipo da relação de Jesus com a igreja. O que Cristo faz conosco hoje, gente? Você pede perdão para Deus, Ele te perdoa? Claro que Ele perdoa. Você se arrepende? Claro que você tem que se arrepender. Uma premissa, né? Uma prerrogativa do perdão é o arrependimento. Bom, então se Ele fez isso na cruz por mim, então aquilo foi suficiente para todos os pecados da minha vida, e eu me arrependo em todos eles, digamos isso, porque eu continuo fazendo, por causa da decadência, por causa do pecado que ainda está em nós, a herança adâmica, não só isso, mas por causa da minha ser vergonhice individual. Isso me leva a pecar constantemente, tá? O fato de eu pecar constantemente, para a Bíblia, isso é uma prostituição. Porque Deus já resolveu o problema do nosso pecado. Deus, a gente declara que é o nosso único Deus, mas a gente se prostitui com outros deuses. Ah, pastor, mas eu não vou em nenhum templo por aí, nenhuma outra religião eu frequento. Como assim eu tenho ídolos? Você já leu o livro chamado Ídolos do Coração? Não? Depois eu posso te mostrar esse livro, é muito interessante, porque ele vai mostrando biblicamente que existem ídolos do nosso coração que são velados, são escondidos, né? Então algumas pessoas têm como ídolo o emprego, o trabalho, o estudo, a família, o filho. Tem gente que o filho é tão importante que nada está acima do próprio filho, inclusive Deus. E a Bíblia chama isso de idolatria. Tem gente que tem como idolatria, o foco da idolatria, o dinheiro, não é? As pessoas trabalham constantemente, destrói a família, destrói os filhos, destrói a vida religiosa, destrói a vida social por causa da desgraça do dinheiro, né? Ela fala assim: não, eu vou juntar para que um dia eu consiga aproveitar isso. Mas ela chega aos 60, 70 anos, quando ela vai aproveitar, o plano de saúde dela custa 3, 4 mil reais. Ela não consegue aproveitar, porque ela tem a idade do condor. Eu sei que eu não tenho porque eu sou jovem, mas eu posso citar alguns aqui que têm a idade do condor. Vai jogar a bola na segunda-feira, fica 3 dias aí com dores, né? É dor nas costas, dor na perna, dor no braço, dor na cabeça. A idade do condor vai chegando, né? Chegou para alguns, né, André? Amém? Tá livre disso, né? Veja bem, a Bíblia diz que os tempos são maus e as pessoas se prostituem com o dinheiro, visando um bem-estar futuro que elas não conseguem alcançar. Quem garante que semana que vem você não vai ser atropelado e vai morrer? A Bíblia diz: quando você faz planos para o amanhã, você tem que dizer se Deus quiser, porque você não pode acrescentar um dia para a sua vida, você não pode acrescentar um segundo para a sua vida, você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, não sabe. Como é que você faz planos levianamente sem dizer se Deus quiser, sem dizer Deus quiser? Ídolos do coração. Tem gente que faz do pastor o ídolo. Não, pastor não tem problema. Aquele pastor, quando ele ora, cai fogo do céu. Vamos chamar ele no aniversário da minha filha, porque se ele não orar no aniversário da minha filha, os próximos anos da minha filha vão ser péssimos. Chama o pastor para orar na virada do ano, né? Pulando com o pé direito, para dar um axé maior, porque o ano que vem tem que ser um ano bom. Então o pastor orando é melhor do que chamar fulano. Fulano nem ora em casa, vai orar. Ué, vai chamar o pastor? Porque o pastor tem uma bênção sacerdotal, né?
A gente cria ídolos. Tem gente que idolatra a igreja. Não, mas quando eu entro naquela igreja, tem um ambiente, uma sensação, obrigado, Gabi. Tem uma coisa, uma mística, um negócio lá que idolatra a igreja. Idolatra o formato da igreja. Ah, não, essa igreja é muito quadrada. O negócio é moderno, tem que ter uns negócios pirotécnicos. Idolatra a igreja, idolatra o momento. Tem gente que idolatra a si próprio. O que diz o hedonismo? O hedonismo é isso, é o desejo pelo prazer acima de todas as coisas. Quem está no centro disso? Eu. Eu. O meu ego. E isso faz com que eu seja um idólatra de mim mesmo. Quase que como aquele que se apaixonou pela própria imagem na mitologia. Um narcisista, né? Quase que isso, né? Quase que se apaixona pela própria imagem, né? Precisamos pensar um pouquinho sobre isso. Cuidado com a prostituição e cuidado com os sacrifícios oferecidos a ídolos. Hoje em dia, por exemplo, tem gente idolatrando o partido político. Tem gente que mata pelo partido. Tem gente que morre pelo partido. E você vai ver já já que não é pelo partido. Tá? Hoje os partidos, as siglas, é o que menos importa. Você tem que pensar no que eles pensam, no que eles estão oferecendo. É isso que importa hoje. A sigla é o que menos importa. Claro que algumas siglas revelam uma série de coisas. A gente vai falar um pouquinho já já sobre isso. Muito bem, capítulo 18, ele vai trazer alguns versículos interessantes também para a nossa meditação. Versículo 3, ele fala: portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde estou levando. Não imitem o estilo de vida deles. Interessante, né? Então Israel estava num processo ali de ser conduzido para Canaã, para uma terra prometida, e saiu de uma terra onde era escravizado. Ele falou: olha, existem dois padrões, não só culturais, políticos, econômicos, ideológicos, desses dois lugares. Eu não quero que vocês sigam nenhum dos dois. Eu tenho um padrão específico para vocês. Eu não quero o padrão de santidade que o Egito prega. Eu não quero o padrão de santidade que Canaã prega. Eu tenho um padrão de santidade específico para vocês, que eu vou descrever para vocês. Ele começa a falar, olha só, versículo 24 do capítulo 18 ainda: não se contamine de nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. Aí você vai ver no capítulo 18 que ele está falando de práticas sexuais ilícitas, né? Pai com filho, filho com a nora, o filho com a sogra com o cunhado, aquela bagunça. E ele fala: não se contaminem com todas essas coisas. Versículo 29 do capítulo 18: quem cometer algum desses pecados detestáveis será eliminado do meu povo. Capítulo 19, ele começa falando sobre santidade. Desculpe. Mais diretamente: sejam santos. Versículo 2, finalzinho, diz: pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Seja santo como eu sou santo. Sejam separados. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso, essa palavra, qual é o significado dela no Antigo e no Novo Testamento. Mas sejam santos como eu sou santo. Da mesma forma como eu estou me revelando para vocês, você vai lembrar que a gente já falou aqui, que Deus vai se revelando para a humanidade de forma gradual, né? Ele começa em Gênesis, vai até Apocalipse, e ele vai numa crescente, apresentando os seus atributos, as suas leis, os seus padrões, e aqui ele vai estabelecendo já um padrão de santidade para seu povo. Ele diz o versículo 3: mostrem respeito, cada um de vocês por sua mãe ou por seu pai. Guardem também meus sábados, eu sou o Senhor, seu Deus. Ele diz: olha, tem pessoas importantes na vida de vocês. Sabem quem são? A família de vocês, o seu pai e a sua mãe. Isso quer dizer que ninguém nasce de um Jorge Foreman, um grill.
Bota um ovinho lá, baixa o Jorge forma e nasce lá o Chico, ó que bonitinho, desse tamanho, né? Miniatura, tira, tá quente. Aí tira ele, bota na água, vai crescendo, você vai alimentando. Tipo o Tamagotchi, né? Imagina o Tamagotchi com a cara do Chico, ia ser bonitinho assim, né? Então ele está dizendo, olha, todo mundo nasce de um par, ou melhor dizendo, de um casal, mulher e homem. Essa é a especificação de Deus para Israel, e ele inclui isso dentro de santidade. Respeite o seu pai, respeite a sua mãe. Por quê? Porque é o início de autoridade na vida de uma pessoa. Os primeiros exemplos de autoridade na vida de uma pessoa são os seus pais, dentro de casa. Depois talvez os tios, a família, depois os professores na escola, depois as autoridades, polícia, né, que são autoridades sobre nós, constituídas sobre nós. A Bíblia fala sobre isso, nós devemos respeitar. Os próprios líderes, governantes, de alguma forma nós temos que respeitar e estar debaixo da vontade de Deus em primeiro lugar, antes das deles. Então, perceba que no início de um padrão de santidade, Deus coloca um padrão de sociedade. A menor fragmentação de uma sociedade é a família, pai, mãe e filho. Acontece que você já está vendo por aí, e você já vai ouvindo esses textos, você já vai lembrando de coisas que você tem ouvido por aí na sociedade, ok? Vai fazendo esse exercício. Versículo 4 ele diz: não depositem sua confiança em ídolos, nem façam para si imagens de metal representando deuses. E ele vai progredindo nesse sentido. Ele vai falando sobre colheita, versículo 9, como fazer a colheita. Não roubem, versículo 11 ele fala. Não desonrem, no versículo 12. Não explorem nem roubem o seu próximo, versículo 13. Versículo 14, não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Versículo 15, não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Padrão de Deus de sociedade, padrão de Deus de santidade. Passa por uma estrutura social. Ele diz: vocês não devem lutar pelo direito dos pobres. Pasmem, o próprio Deus está dizendo isso aqui. Ele diz também: vocês não devem lutar pelos direitos dos ricos. Ou seja, um governo justo é aquele governo como o do Pai, como o de Deus, aquele que luta por todos igualmente, aquele que trabalha com leis, especificações para todos igualmente, dá condições para todos de condições iguais, né? Então procura uma lei não que favoreça um ou outro, mas que favoreça todos ao mesmo tempo, né? Por que eu crio uma lei que privilegia o negro? Por que eu crio uma lei que privilegia o negro? Por que eu crio uma lei que fala assim, ó, tem que ter cotas na universidade para os negros? Por quê? Qual que é a premissa disso? Quando eu falo que o negro precisa ter uma cota na faculdade, eu estou dizendo que ele é incapaz para chegar lá? Ou que a sociedade proíbe de todas as formas, impede de todas as formas o negro de chegar lá? Por que eu não crio uma cota para os que não têm condições de pagar a faculdade? Porque tem negros que é mais rico do que todos nós juntos aqui. Por que o filho dele, que estuda na escola particular, tem uma cota na universidade? Porque o foco não deve ser para a cor da tonalidade da pele, mas para a condição social. Certo? Então o governo que é justo, ele deve se basear na justiça do próprio Deus. Porque quando busca interesses particulares, não está certo. Eu sou filho de nordestino. Por que eu tenho que criar cotas e regras e leis para favorecer os nordestinos? Eu não me sinto inferior, não. Pelo contrário, eu tenho o maior orgulho do meu pai e da minha mãe, que lutaram, trabalharam e conquistaram com o suor do rosto dele, como diz em Gênesis, para toda a humanidade. Meus pais conseguiram porque trabalharam e batalharam com a bênção de Deus. E nem são crentes, hein? Mas são exemplo para a nossa sociedade de honestidade, de trabalho, de luta. Meus pais.
vieram do Nordeste sem nada. Nada. Meu pai morava num quartinho que escorria água pela parede de tão úmido. Pobreza total, não ter o que comer. Entendeu? Por que eu quero favorecer uma sociedade de mulheres? Quantas mulheres existem por aí que ganham muito mais do que os homens? Minha esposa é uma. Ela ganha mais do que eu. Qual que é o problema disso? Não existe problema para isso. Mas eu não preciso criar uma lei para minha esposa ganhar mais do que eu. O que eu preciso tratar é o coração das pessoas, porque elas discriminam a mulher. Eu preciso tratar isso no coração das pessoas. A nossa sociedade precisa mudar o foco. Precisa mudar o foco. O foco não está em beneficiar a pessoa, porque eu digo que ela não tem condições de chegar. Mas eu preciso mudar a consciência da sociedade. Consciência. Para que ela não discrimine, para que ela não seja racista, para que ela não tenha privilégios para homens nem para as mulheres. Mas eu não preciso criar regras para isso. Eu preciso conscientizar, educar a sociedade. O caminho é educação. Não é mais leis. O que mais tem no Brasil aqui é lei. E não funciona nada disso. O tamanho da nossa Constituição é gigantesca, quilométrica. E não funciona nada nesse país bagunçado. Nos Estados Unidos, eu acho que é uma página ou 2 páginas. Por quê? Educação. E eu não estou me elegendo esse ano, tá bom? Nem pretendo. E ele vai falando aí sobre regras, né? Olha lá. Não vivam como difamadores, versículo 16. Aí, bastante coisa. Não procurem vingar, versículo 18. Nem guardar rancor de alguém, do seu povo. Mas cada um ame o próximo como a si mesmo. Obedeçam a todos os meus decretos, ele diz no 29. Versículo 26, mais ordens de santidade. Não coma carne em que ainda houver sangue. Para Israel, ele está falando. Não pratique adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça. Ixi, se eu fosse judeu, hein? Não raspem a barba rente à pele. Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo nem marcas na pele. Está aí o texto que falam para não fazer tatuagem, mas também está dizendo para não raspar a barba, não cortar o cabelo na lateral. Então, por favor, não seja farisaico também, tá bom? Você quer ser judeu, tem 615 leis para você seguir, não é só essas aqui não, tá bom? Ninguém contamine sua filha tornando-a uma prostituta. Versículo 30. Guarde os meus sábados e trate meu santuário com reverência. Não se contamine procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Versículo 32. Levante-se na presença dos idosos e honrem os anciãos. Você percebe como o padrão de santidade está relacionado com a vivência da sociedade? Ele está dizendo, não quero vocês com a vivência do Egito, também não quero com a vivência de Canaã. Eu tenho uma especificidade para vocês, não só de santidade, mas de vivência, de respeito, de relacionamento entre vocês. Respeitem os idosos, respeitem os pais de vocês, a mãe de vocês. Hoje, a sociedade está dizendo que você é um indivíduo, você tem a sua liberdade, custe o que custar, então você pode fazer o que quiser, ser o que quiser, aprontar o que quiser, que ninguém tem o direito de estranhar as suas opções na sua vida. É o que a sociedade está dizendo, mas a Bíblia, ela está dizendo diferente. Versículo 20. Se algum deles oferecer seus filhos como sacrifício a Moloque, seja executado. Moloque era um deus do Antigo Testamento, para o qual era oferecido crianças em sacrifício vivo, né? Então matava as crianças em oferecimento a Moloque. Eu mesmo me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois contaminou meu santuário e desmoronou meu nome santo ao oferecer seus filhos e a Moloque. Muito bem. Mais um pouquinho, avançando mais um pouquinho aqui no texto. Versículo 13 do capítulo 20. Se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem, como se fosse com uma mulher, e dois
os dois cometem um ato detestável e serão executados. Decretaram a própria morte. Se um homem se casar com uma mulher e com a mãe dela, comete uma perversão. O homem e as duas mulheres serão queimados vivos para acabar com a perversidade entre vocês. Deus está falando. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, ele deverá ser executado e o animal ser morto. Se uma mulher se entregar a um animal macho para ter relações sexuais com ele, tanto ela como o animal serão executados. Versículo 17. Se um homem se casar com sua irmã, filha do seu pai ou de sua mãe, e se tiverem relações sexuais, cometem uma infâmia. Ambos serão eliminados do meio do povo à vista de todos. Versículo 18. Se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, ambos serão eliminados do meio do povo, pois juntos expuseram a fonte de fluxo de sangue da mulher. Não tenha relações com a sua tia. E ele progride, olha lá. Versículo 20. Se um homem tiver relações sexuais com a mulher do seu tio, desonrou seu tio. 21. Se um homem se casar com a mulher do seu irmão, comete um ato de impureza. 22. Guardem todos os meus decretos e todos os meus estatutos, pondo-os em prática, do contrário, a terra para onde os estou levando para ser seu novo lar, os vomitará. Não vivam de acordo com os costumes dos povos que expulsarei diante de vocês. Eu os detesto porque praticam essas coisas vergonhosas. Bastante informação, né? No Novo Testamento, Paulo vai dizer aos romanos para a gente não tomar a forma desse mundo, né? Mesma coisa que ele está dizendo. Não vos conformeis, não entrem no molde do mundo, tá? Mas vocês querem experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá? Ele diz no começo do capítulo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque dessa forma vocês vão experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Está diferente do que você tem visto na novela? Está diferente do que você está vendo nos programas policiais? Aquelas ocorrências de desinteligência que um mata o outro, um briga com o outro por causa de coisas. Está diferente dos programas políticos? Está diferente ali dos debates? Está diferente dos filmes? Está diferente dos desenhos infantis? Está diferente dos livros, dos programas de TV? Está diferente do que ensinam na escola? Está diferente do que se conversa na sociedade? Quando você se levanta com essa sua visão retrógrada, ultrapassada, quadrada, conservadora, no sentido pejorativo eles falam, né? Está diferente? Consegue perceber sobre o que o mundo tem pregado? Bom, na sequência do texto você vai ver que ele continua falando sobre santidade, ele vai falar sobre as festas, ele vai falar sobre festa da colheita, da cabana, das trombetas, enfim. Ele vai dar instruções aí no capítulo 21 para os sacerdotes, né? Então ele vai trazer uma série de parâmetros sobre a santidade de Deus. Eu quero ler um texto que eu escrevi quando eu estava estudando, nada demais, não esperem muita coisa também. E aí depois eu quero falar um pouquinho da nossa sociedade e tentar contar, modéstia à parte, um pouquinho de história para vocês. O texto diz assim: vivemos um período de história, não somente na sociedade brasileira, mas quiçá mundial, né? Mas principalmente dentro do contexto eclesiológico, ou seja, dentro do contexto da igreja, isso já acontece, onde as verdades são subjetivas, as cristalizações conceituais são questionadas, ou seja, aquilo que é absoluto, que a Bíblia diz, já é questionado, inclusive dentro da igreja, né? A gente pode dar vários exemplos aqui, mas não vamos estender muito sobre isso. Os absolutismos estão sendo revogados,
Né? Então, mesmo a respeito de quem Deus é, um diz, eu não acho isso. O absolutismo da revelação específica de Deus, o Cristo, ou a própria Escritura, alguém vai dizer, eu não entendo muito bem assim. Nós estamos sendo bombardeados aí com a teologia da missão integral, por exemplo, né? TMI, né? Que está mexendo bastante no nosso texto bíblico, a forma de interpretar, desacredita em vários textos, exclui vários textos, né? Enfim, alguns atributos de Deus, acredita que, acho que Deus esqueceu dos atributos, enfim. Isso tem acontecido dentro da própria igreja. Vemos na Bíblia um código de santidade, muito bem concreto e claro, sobre quem Deus é e o que Ele deseja no relacionamento com o seu povo, e como esse povo deve se comportar obedecendo a esse Deus e os seus mandamentos. Acontece que as duas vertentes estão se chocando à medida em que a igreja está despreparando, se é que existe essa palavra, os seus membros. Percebemos cada vez mais uma ridicularização dos conceitos bíblicos em vários contextos, na escola, na sociedade, dentro da igreja às vezes. Tidos como retrógrados, ultrapassados e descontextualizados, bem como a passividade da igreja, até mesmo uma absorção desses princípios pela própria igreja. O alerta cabe. Assim como Deus quis que Israel se dedicasse em agradá-lo no meio de uma vida de desobediência da sociedade, vida essa que será santa à medida em que se coloca debaixo dessa vontade divina. No Novo Testamento vemos a obra de Cristo, que foi não somente redentora, salvífica, mas também santificadora, justificadora e propiciatória. Isso quer dizer que temos um padrão de santidade na Bíblia, que diz respeito ao cumprimento e à obediência dos princípios de Deus como padrão de vida moral, ética, religiosa, jurídica de Deus, não só para a igreja, mas para a humanidade. Veja, o que Deus escreveu não foi para a igreja, foi para a humanidade, o ser humano. Em alguns momentos ele fala especificamente para a igreja, mas ele escreveu algo para o ser humano. Muitos não querem. Ou seja, Deus apregoou a todo tempo, diretamente, com seus interlocutores, através da sua palavra e a revelação específica da palavra de Jesus Cristo. Ele pregou o teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, no controle de todas as coisas, no centro das atenções e do controle da história e da humanidade. Deus é assim. Essa tendência de subjetivação, ou seja, de tornar as coisas relativas, né, e de distorção da cultura judaico-cristã, não vem à toa, nem por acaso. O responsável por isso se chama marxismo cultural, gramicismo embebido do marxismo de Karl Marx. Vou explicar já já. Essa ideologia, que a princípio era de cunho econômico, nas bases, em primeiro lugar, para se estabelecer alicerces para uma mudança cultural e ideológica, agora com Antônio Gramsci, um outro pensador, se inverteu para uma cultura ideológica para servir de estrutura para uma mudança econômica e social. Vou explicar isso. Existia um cara, há muitos anos atrás, que idealizou um padrão de sociedade perfeita. Ele pensou assim, olha, período de revolução industrial, né? Vocês vão lembrar aí no período da história. Então, foi um período que foram estruturadas, né? Surgiram as grandes indústrias, e essas grandes indústrias empregavam toda aquela classe de proletariado, né? Então, ele dizia, Karl Marx, que existia uma luta de classes. Quem eram os donos das indústrias, os ricos, os senhores,
oprimiam a sociedade, né, exigindo-lhe muito trabalho e pagando pouco. Por isso, segundo Karl Marx, essa sociedade estava cansada e precisava se revoltar, criar uma revolução contra esses senhores, para eles conseguirem uma sociedade igual, para não existir mais essa luta de classes. De uma forma bem resumida aqui para vocês, talvez esse seria assunto de muitas horas para a gente conversar, ok? Acontece que ele esqueceu de dizer que o proletariado não estava insatisfeito em sua totalidade, porque há pouco tempo atrás na história, esse proletariado era o povo que morria de fome, não tinha o que comer. De repente surgiu as grandes indústrias, empregou essa galera, claro, existia ali uma dificuldade financeira, social ainda, mas era muito melhor do que eles estavam vivendo. A fome, doenças, largados em guetos e morrendo de fome, essa sociedade esquecida, marginalizada talvez até. De repente eles conseguiram um local na sociedade, e eles nem pretendiam essa revolução toda. Bom, resumindo a história, não deu certo o pensamento de Marx, porque ele queria causar uma revolução econômica para que futuramente, tendo essa estrutura econômica e de trabalho social, essa estrutura favoreceria uma mudança de mentalidade ideológica na sociedade. Aí veria a parte teórica dele, de uma mudança de social para melhor, de relações, de vivências, pensando em desejos, opções, enfim, uma série de coisas. Acontece que quando surgiu esse novo pensador, Antônio Gramsci, esse cara, ele foi além do Karl Marx, né? Porque o Karl Marx ali na Itália com Mussolini não deu muito certo, o nazismo de Mussolini sobrepôs a ele não conseguiu espaço, não conseguiu difundir as suas ideias. Aí ele fugiu para a Rússia, lá encontrou Stalin também, que também não deu certo, também ficou ali esquecido na história. E o Gramsci, ele falou assim, peraí, eu acho que eu sei o que eu vou fazer, eu vou inverter essas duas coisas. Eu acho que, em primeiro lugar, não se deve atacar a parte econômica e trabalhista, deve-se atacar uma parte ideológica. Depois que a gente estruturar essa parte ideológica, a gente começa a trabalhar na parte econômica, social, trabalhista, né, da sociedade. Então acho que vai ser mais fácil fazer isso, né? Então esse camarada Antônio Gramsci começou a escrever. E é interessante porque Karl Marx, ele falava de uma supracultura e de uma infracultura, né? Que é justamente isso, a infraestrutura de uma cultura, de uma estrutura social, se dava pela parte econômica, e aí o Gramsci, ele inverteu essas duas definições, né? Muito bem. A sociedade de hoje, existe um padrão de santidade estipulado pela sociedade de hoje, o qual eu quero citar algumas coisas aqui, e a gente tem um vídeo depois para assistir. Eu editei alguns vídeos de alguns teólogos famosos, alguns caras cabeças aí na sociedade, o que eles pensam sobre isso, e aí eles vão falar um pouquinho lá, depois a gente vai continuar sobre, pensando um pouquinho mais sobre isso, voltando ao padrão de santidade de Deus. Mas veja só, na sociedade de hoje, sexo, como que é o sexo da sociedade de hoje? Poligamismo é aceitado? Ou é aceito, melhor dizendo, desculpe. Tem gente que tem 2, 3 mulheres. Morreu agora recentemente o Mr. Catra, né? Quantas mulheres tinha o Mr. Catra, gente? 3, né? Vocês lembram que eu falei que ele tinha aproximadamente uns 15 filhos? Você viu lá quantos eles têm? 32, 38, quem dá mais, quem dá mais? Gente, normal, né? Normal, todo mundo aceita como normal, tá de boa, morreu como um ídolo. Os jornais no dia seguinte tá todo mundo falando dele lá, poxa, cara bom, que adotou tantas crianças e tal. Tipo, tem um mundo, né? O cara pega uma pinça, uma coisa boa ali para, enfim. Sexo ocasional, você já ouviu falar do sexo ocasional? Não? Sabe o que é o sexo ocasional? A pessoa se encontra na rua, gostei de você, eu também, vamos ali, tá aí do caminhão ali. Quase isso aí. O cara vai na balada, toma umas 3 lá, olha para a mulher, vê aquela, né?
monumento, né? Não tá enxergando nada ali no escuro e tal, né? A mulher olha para ele e fala: nossa, que gato, o cara não tem aqui, só tem um ponta direita e um ponta esquerda, mas no escuro, velho, fica tudo lindo, né? Sexo ocasional, eles correm pro banheiro ali da balada, do bar, e é ali mesmo. Chama-se sexo ocasional. As pessoas se encontram na rua, uma banda de samba na rua, enfim. Os caras se encontram no hospital, um olha para o outro e tal, dá uma piscadinha, arruma ali fora. É assim, chama-se sexo ocasional. Esses dias eu vi um vídeo na internet, talvez você tenha visto, uns 7 adolescentes fazendo rodízio. Já ouviu falar do rodízio? Ah, vocês estão muito atrasados, gente. Vocês são muito conservadores, né? São quadrados demais. Rodízio. 7 adolescentes fazendo rodízio, velho. Beijo pra lá, abraço pra cá. Aí vai, troca, aí vai, troca, pega ali. Mulher com mulher, homem com homem. Acho que eram 6 ou 7 adolescentes. E o outro filmando, jogou na internet. Já nem se importa se o pai vai ver, se não vai. Você acha que o pai não vai ver? Mas está tão descarado que eles nem... né? Rodízio chama. Fora do casamento, aí é quadrado demais falar sobre isso, né? Sexualidade fora do casamento. Dentro da igreja já é normal isso, ou não é? Hã? Já é aceito, normal. Hã? Afinal, gente, quem aguenta, né? Misericórdia, né? Deus é pai, Deus sabe das minhas lutas, né? Não é isso que dizem? Hã? Uma vez, não vou falar disso de novo, não. Vocês já sabem, já estão cansados de ouvir também. Gente, estão falando de sexo com crianças. Os caras estão querendo estabelecer um padrão de normalidade na pedofilia. Você sabia que nos Estados Unidos existe um movimento pleiteando os mesmos direitos do homossexualismo para a pedofilia? Hã? Você acha que essas coisas são à toa? Olha o Gramsci aparecendo aí na nossa sociedade. E ó, há muito tempo, hein? Talvez um pastor pentecostal mais efusivo há uns 20 anos atrás, você falar, esse cara é louco. Ah, pentecostal é doido, né? É aquele CDzinho que vinha, né? Cuidado, porque os caras estão fazendo... Você fala, isso é teoria da conspiração. Gente, eu tô pasmo com as coisas que eu tenho visto e como tem se encaixado com as coisas, com as doutrinas dos últimos tempos, e como tem sido ofensivo, diretamente ofensivo aos costumes da família e bíblicos, ensinos bíblicos. A gente vai ver já mais coisas. Olha só, sexo com animais, zoofilia, normal na sociedade, gente, normal. Se você falar pro cara, meu, que isso, você é doido, ou mulher, você é doida fazendo... Ô, meu, deixa de ser quadrado, vou procurar os meus direitos, vou te processar, porque você está me constrangendo. Não é isso? Eu tive um professor na faculdade que falou assim, a coisa mais normal que tem hoje em dia são essas coisas. A faculdade de psicologia, quando eu fiz, não foi de teologia, não se assustem. O professor falou assim, eu conheço uma família que são 3 homens casados, qual é o problema, gente? Ele falava na sala. Eu tive professores, gente, mas que foram tão diretos, que eles humilhavam os crentes na sala. Ele queria traziam, eles estudavam e pensavam formas, abordagens de ridicularizar a fé cristã na sala. Na sala. Muitos cristãos da minha sala se perderam no meio do curso. No começo do curso estava misericórdia, no final do curso já estava abraçando o capeta já. Estou falando sério. Filho de pastor colando na prova, falando palavrão, xingando. Estava terrível lá o negócio. Tava. Por quê? Porque a pressão deles, o ensino que eles exercem nas escolas, nas universidades, você vai ver já essas coisas fazerem sentido quando outras pessoas estiverem falando. Veja bem, vamos avançar um pouquinho. Dentro da educação, você vai na escola hoje em dia, o nosso patrono da educação no Brasil, patrono da educação do Brasil, sabe quem chama? Quem é? Paulo Freire, esse imbecil aí mesmo. Quem colocou ele como patrono da educação no Brasil? Quem? Os últimos governos, governo da Dilma. Colocou ele como patrono da educação no Brasil. Sabe qual do idealismo
do Paulo Freire, o construtivismo, que é uma forma de educar, é uma forma de ensino. Não é mais diretivo. Diretivo é assim: eu tenho o conhecimento, vocês estão aqui para aprender, então eu apresento para vocês o saber, e vocês não têm o saber, então ouçam para aprender. A história é essa, do diretivo. É um extremo, né? O outro extremo é o construtivismo. Ó, todo mundo aqui está numa sala com crianças de 4 anos. O que vocês querem falar? Não tem uma rotina, não tem um processo de aprendizado. O que vocês querem falar? E tem escolas no Brasil que são assim, tá? Construtivistas. Então, na escola construtivista, o banheiro é um só, é unissex. Então, mulher, homem, tá lá. Tua filha tá lá sentadinha no banheiro, de 13 anos, aí entra os moleques de 18 anos lá no banheiro. É? Então ela vai dividir, ele está lá no mictório do lado de fora, fazendo xixi, né? Sabe como é homem no banheiro, né? Ainda mais molecada. E a sua filha lá precisando de uma higiene, precisando de um lugarzinho, ela vai estar servindo, frequentando o mesmo banheiro que os meninos. É? Há um tempo atrás eu fui de uma igreja, igreja batista até, num acampamento de adolescentes. 5 adolescentes pegaram uma menina de 13 anos e estupraram ela, os 5 seguidos. 5 filhos de membros da igreja. Está longe de nós, gente. Meninos de 16, 17 anos saíam do culto, fumavam maconha em frente à porta da... E os pais, tá fácil? Está chegando na igreja ou não está chegando na igreja? Relatividade nas escolas, né? Então, seu filho vai chegar numa universidade com 16, 17 anos, despreparado, vão acabar com ele, vão arrebentar com ele os professores. Os professores estão na universidade, têm doutorado, têm mestrado, formado na USP, vão lá na Unicamp, formado não sei aonde. O cara vai arrebentar o teu filho. Ele vai destruir o teu filho, vai amassar o teu filho. Ele vai colocar dúvida no coração do teu filho. Ele vai arrebentar as estruturas que estão na mente do teu filho. A vida espiritual do seu filho, se é que ele tem, ele vai jogar no lixo. No lixo. Alguém me contou, um jovem, um adolescente, sei lá quem foi que me contou, que as meninas da escola, os meninos armaram uma arapuca para um menino cristão. Eu acho que foi Osley, o missionário, acho que foi ele que contou, que o pessoal da escola dele armaram a arapuca para botarem uma menina sozinha com ele nua na sala, porque sabiam que ele era cristão, que ele era virgem, que ele não tinha beijado ninguém e coisas parecidas. Fizeram a arapuca para jogar uma menina sozinha com ele lá. Graças a Deus não deu certo e ele vazou, fugiu, correu que nem o José. Fugiu, saiu correndo, né? Bonitinho, né? Agora veja, se o teu filho chegar na universidade despreparado, esses caras vão arrebentar com o teu filho. Vão arrebentar o teu filho. Aqui, tem pessoas aqui que estudaram na USP, né? Estudaram em escolas públicas, universidades públicas, sabem o que eu estou falando. Né? A todo momento eles estão tentando helenizar os jovens e as crianças. E estão conseguindo, né? Você vê os movimentos por aí, né? Você vê muito jovem nas escolas, assumindo escola, ocupando, que eles falam, a escola, invadindo e proibindo os outros alunos de estudar. Você vai encaixando as coisas aí na sua cabeça. Escola com partido, gente. Imagina um professor na escola que prega partido político na escola. O teu filho está ouvindo isso. Seus netos vão ouvir isso aí. Como que a gente tem preparado as nossas crianças e adolescentes, né? Diz que eles distribuíram nas escolas um manual LGBT, né? Nesse manual tem como você fazer sexo oral. Está lá com desenho. Tem desenho. Né? Aí está lá o candidato lá na Globo, né? Jornal Nacional. Ele vai apresentar lá o caderno, mostra aqui a câmera. Os caras, não pode. Mas a novela, os caras aparecem pelados fazendo tudo lá. Mas não pode apresentar o caderno que o próprio governo... Por quê? Porque o governo banca um monte de propaganda e chega a bilhões de reais para eles lá, como verba. E a religião? Eles dizem que não existe, eles debocham, a maioria dos pensadores são ateus.
a educação anti-igreja é pregada nas escolas, anticultura judaico-cristã também é pregado na escola, sorrateiramente. Teus filhos vão chegar em casa falando: pai, Jesus nasceu, Jesus existiu mesmo? E prova aí que ele existiu. Ah, filho, está aqui na Bíblia. Aqui, ó, lê aqui, ó, Jesus e tal. Não, pai, não é isso que eu estou falando. O professor falou lá que Jesus não existiu, que ele foi só um profeta, que ele não era Deus. Mostra aí. Espera aí, deixa eu chamar o pastor. Preparar melhor. E na política? O Estado controla tudo? Você vê uma tendência do Estado querer controlar tudo? Pregam a pobreza, mas os líderes são ricos. Os teus heróis morreram de overdose, ou os teus heróis são condenados a anos de cadeia por desvio de verba e formação de quadrilha? O que é santidade para a sociedade hoje? É parecido com o que a Bíblia diz? Vamos ver esse vídeo? Vamos ver, Caio? Vamos ver esse vídeo, vamos ver se ele acrescenta um pouco mais para a gente aqui, nos nossos pensamentos, nosso caminho aí. Se na Revolução... Deixa eu apagar aqui, acho que fica melhor, né? Não dorme não, hein? Para o estupro. Se na Revolução marxista-leninista a revolução se daria com violência, com força, com morte dos burgueses e tomada dos meios de produção, para Gramsci, tudo se daria através de uma lenta marcha pelas instituições, através de construir um imaginário diferente, para aí sim, esse novo imaginário transformar a esfera econômica. No gramscianismo, o partido tomava a função do príncipe em Maquiavel. O partido seria um intelectual orgânico. O partido agora ele tinha essa função de ser o didata, de ser o pedagogo, de ser aquele que vai ser engajado com as causas sociais e ter um papel didático de ensino e de conscientizar as massas de acordo com os ideais do partido. No texto, A Situação Italiana e as Tarefas do PCI, você encontra isso no livro Escritos Políticos, do Gramsci, publicado pela Civilização Brasileira em 2004, ele diz o seguinte: o partido dirige a classe penetrando em todas as organizações nas quais a massa trabalhadora se agrupa e realizando nelas e através delas uma sistemática mobilização de energias, segundo o programa da luta de classes, bem como uma ação de conquista da maioria para as diretrizes comunistas. Já no volume 2 do Caderno do Cárcere, publicado também pela Civilização Brasileira, ele diz o seguinte: a função do partido é diretiva e organizativa, isto é, educativa, isto é, intelectual. E nisso, o partido, que tem essa função não mais de ganhar uma eleição, mas uma função de gerir e organizar e ensinar as massas, ele vai precisar usar dos formadores de opinião para formar a intelectualidade. O partido ele precisa ganhar espaço na sociedade, tendo influência das mais diversas, seja através de pagamento financeiro, seja através de organização de consciência, seja através de ameaça ou o que for. O partido ele vai ter contato com aqueles que produzem a intelectualidade no país, para que esses intelectuais de alguma forma possam propagar os ideais do partido, e assim o partido tem um poder de hegemonia, um poder de passar pelas instituições e ensinar as massas dentro do seu ideal. É às ideias de Antônio Gramsci que se dá esse termo marxismo cultural, essa tentativa de implementar o ideal marxista através de uma caminhada pela cultura. Talvez o termo marxismo cultural seja um tanto problemático para algumas pessoas que conhecem mais marxismo, porque Karl Marx certamente rejeitaria as ideias de Gramsci. Só que o cultural, ele aparece como um modificador de marxismo. Ele é uma nova configuração marxista, mas que vai para além do marxismo original. É um desenvolvimento do marxismo a partir de Gramsci e de outros pensadores. Alguns vão atrelar a famosa Escola de Frankfurt ao marxismo cultural, mas eu quero pular esse ponto, porque seria um vídeo só para falar das relações da Escola de Frankfurt com esse assunto. Mas tudo bem, o que é que isso tem a ver com a gente? Se você olhar para o contexto brasileiro, você tem pelo menos um partido que assumiu para si os ideais gramscianos dentro do contexto nacional, que é o famoso Partido dos Trabalhadores. Iago, vai começar com teoria da conspiração? Não, se você pegar os próprios documentos de fundação do PT, do Partido dos Trabalhadores, você tem uma linguagem gramsciana tomando conta do modo como se conversa ali. Pega o texto O Socialismo Petista, que é um texto aprovado no 7º Encontro Nacional do PT, em 1991. Eles dizem o seguinte: confluíram para a criação do PT o cristianismo social, marxismos vários, socialismos não marxistas, democratismos radicais, doutrinas laicas de evolução comportamental, etc. Veja só, ele fala de marxismos vários, não só o marxismo original, mas o marxismo que vem depois de Marx,
Gramsci estaria incluído talvez nisso, tanto que ele vai falar também de socialismos não marxistas e de doutrinas laicas de revolução comportamental, ou seja, é uma tentativa de transformar o comportamento dos indivíduos, mas não através da religião, de modo laico. Então, são doutrinas não religiosas de transformação do comportamento humano que fundam sua base e seus fundamentos. No mesmo texto eles dizem, pode-se dizer, sem indevido triunfalismo, que tal pedagogia política baseada na autoeducação das massas por meio de sua participação civil revelou-se, no geral, acertada. Você percebe que o Partido dos Trabalhadores acredita em uma pedagogia política que se dá através da educação das massas. E as massas se autoeducam nessa pedagogia que provém da política através de participar da sociedade civil. No caso, a sociedade civil está muito confundida com o que é o próprio partido no ideário político da esquerda. No texto Resoluções Políticas, no primeiro congresso do partido, em 1991, diz o seguinte: o Partido dos Trabalhadores reconhece que a organização de diferentes setores sociais, mulheres, negros, juventude, homossexuais, etc., seu direito de lutar e reivindicar pela definição das prioridades sociais, econômicas e políticas e de sua presença na disputa pelos rumos da nova sociedade são também uma garantia da construção de uma sociedade socialista democrática. Esses ideais de nova sociedade, da construção de um novo imaginário, de um novo jeito de pensar, de um novo jeito de agir, isso provém muito desse ideal gramsciano. Tanto que eles vão deixar muito claros, ainda no mesmo texto, essa linguagem de que eles buscam hegemonia dentro do seu contexto político. A hegemonia é essa tomada dos meios de pensamento para que tudo aquilo que as pessoas pensam esteja sempre dentro do ideal e do escopo dos ideais do partido. Eles dizem, no atual período, a disputa da hegemonia supõe uma ação simultânea no terreno político, social e ideológico. Engloba o trabalho nas instituições, onde atuamos no sentido de alargar as fronteiras da participação da democracia, da cidadania e da afirmação da sociedade sobre o Estado. Inclui a diversidade das lutas sociais, não institucionais e nem sempre legais. Envolve a disputa de ideias, a construção de uma nova cultura, de uma nova ética, de uma nova solidariedade social que se contraponham aos valores dominantes. Em resumo, disputar a hegemonia hoje significa construir um enorme movimento social. Perceba, a ideia de uma luta por uma hegemonia, essa tomada das consciências, passa pelo engajamento nos vários setores sociais da sociedade, que está relacionado com a construção de um enorme movimento social que transforma o imaginário na ética, na sociedade, nas morais, nos costumes, na cultura. Isso é o que o PT acredita que é a sua função como partido. E isso é fundamentalmente gramscianismo. Aí nasceu aquilo que nós chamamos de a via socialista, o caminho socialista. O que nós estamos vendo diante dos nossos olhos é que depois que caiu o Muro de Berlim, os partidos comunistas, a partir da década de 90, se tornaram gradualmente todos socialistas e todos deixaram de alguma forma de buscar o caminho da Revolução Armada para trilhar esse novo caminho, o caminho de um marxismo cultural, de um marxismo que entra numa batalha cultural. E o alvo principal, primordial nesta batalha cultural é a família. Por isso, esta vontade persistente de destruição dos valores da família e, portanto, dos valores cristãos, não é uma realidade casual. Não é que a família está sendo destruída e isso são simplesmente os tempos maduros. Não, tudo isso é feito, tudo isso é perseguido, tudo isso é buscado com muita clareza pelos teóricos marxistas. Nós vemos que a igreja, que é guiada pelo Espírito Santo, já tinha percebido isso há muito tempo. Em 1931, veja bem, 1931, o Papa Pio XI já havia percebido isso. O Papa pediu que pessoas estudassem, né, a situação do socialismo naquela época, e então ele publicou uma encíclica chamada Quadragésimo Anno. Na Quadragésimo Anno, Pio XI, comemorando os 40 anos da encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, notou uma coisa, que nesses últimos anos, desde a encíclica Rerum Novarum, havia mudado uma coisa. O comunismo parecia que tinha perdido de alguma forma a sua popularidade, exatamente por causa de todas as dificuldades revolucionárias que estavam sendo vistas muito negativamente aí, Caio, por favor. Na Rússia, que já havia implantado o comunismo em 1917. Dá uma pausa, segura aí. E que havia um novo socialismo surgindo. E esse socialismo... Aí, obrigado. Segura aí que a gente já volta aí, já. Só para não ficar muito longo esse vídeo. A gente depois... Esse é um padre da Igreja Apostólica Romana. Antes,
o Iago Martins, tem mais dois aí depois que a gente vai apresentar para vocês o que eles pensam sobre esse momento que a gente está vivendo, tá? Eu quero lembrar aqui, resumidamente agora, como que ficou o desenho do gramicismo, ou do gramscianismo, como o Iago fala, das coisas que eles vão atacar na sociedade, ok? Aí depois a gente volta para o restante do vídeo. Olha só, o primeiro passo, segundo Gramsci, para constituir aquela sociedade onde o principal dela agora é o ideológico, cultural, para depois mexer na classe social, né? E trabalhista. Ele diz que o primeiro passo é combater o enfraquecimento dos elementos da cultura tradicional, aqueles que sustentam aquela barreira contra as ideias marxistas. E primeiro, é preciso combater as igrejas diretamente, o texto deles, nelas infiltrando a ênfase na justiça social e na igualdade social, reduzindo as doutrinas tradicionais e milenares até se tornarem irrelevantes. Tem visto já a gente caminhar para isso? Podia te citar aqui uma série de países que hoje são ateus, né, em sua grande maioria, por causa de coisas como essas na sociedade, né? Dizendo na sequência assim, ó, para isso vale tudo, especialmente a ridicularização da história, dos ritos e dos representantes da igreja que não sigam as ideias marxistas. No Brasil, a criação da Teologia da Libertação e da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, representou a conquista da Igreja Católica Brasileira pelos marxistas. Em segundo lugar, a educação, onde eles vão atacar. Outro dia eu lembrei que o Creuze foi pregar lá no Nordeste e os jovens estavam desesperados convidando o Creuze, vocês lembram disso? Convidando o Creuze para ser pastor lá. Eles queriam abrir uma igreja num estado lá do Nordeste e chamaram o Creuze para ser pastor, que tinha uma multidão de jovens que estavam perdidos teologicamente e sofrendo as pressões do marxismo. Então, o que os caras fizeram? Há uns anos atrás, eles, como foram eleitos em vários governos, né, o partido, eles começaram a investir em jovens. Então esses jovens foram para universidades federais, começaram a se formar, a estudar. Imagina isso há mais de 15 anos atrás. O jovem que tinha 20 anos naquela época tem uns 35, quase 40 anos hoje, que tem idade para ser o quê? Professor. Muito bem. Então eles foram para as universidades federais, os partidos investiram neles, eles cresceram. Você vê que vários jovens seguindo os políticos, que estão se inserindo nos partidos, pensadores que estão bombando aí na internet, não de partidos, mas de ideologia. E eles começaram a crescer, foram para a universidade, fizeram mestrado, doutorado e tal, e chegaram nas universidades para dar aulas. E esses jovens estavam dizendo, as escolas federais estão pinhadas dessas ideologias. E quem é cristão nessas universidades está sofrendo, está apanhando, está sendo xingado, cuspido, excluso da turma, ridicularizado pelos professores da frente, dando aula ridicularizando, né? Então muitas coisas acontecendo, mulheres ficando nuas na frente dos rapazes, esfregando no corpo deles, coisas que você não imagina que estão acontecendo por aí, né? Tudo isso porque eles estão atacando a cultura também, a educação. Olha só, os currículos tradicionais são substituídos por currículos progressistas, politicamente corretos, enviesados e emburrecidos, reduzindo os padrões do ensino a níveis baixíssimos. Não sei se você viu, tem um vídeo agora, porque o senhor Ciro Gomes, uma das campanhas, um dos itens da campanha política dele é a educação lá no seu estado, né? No seu estado. Só que vazou agora uma reportagem dizendo que eles manipularam o resultado dos exames. Então tinham professores que distribuíam gabarito na sala, tinha alguns alunos que eram especialmente tinham mais condições de fazer as provas do que os outros. Eles começaram a fazer para os outros alunos, os professores davam as provas para eles fazerem. Então eles manipularam para que as escolas do estado dele fossem as escolas mais bem conceituadas nos últimos anos de ensino. Tudo planejado.
ficaram lá, não sei quantas, 70, mais de 70 escolas, parece, ficaram bem localizadas dentro do exame nacional aí de ensino, né? Porque foi tudo manipulado e descobriram agora isso. Tá? Então, nada é por acaso. Paulo Freire é um ícone da utilização da educação como ferramenta para a implementação dessa ideologia, com os resultados que já conhecemos. Em terceiro lugar, que eles vão atacar a mídia, transformando os órgãos de comunicação em ferramentas de manipulação das massas e de combate e descrédito das instituições tradicionais e de seus representantes. Tá? Então, o cara vai noticiar a facada que o deputado Jair Bolsonaro tomou. Ele diz assim: jovem rapaz, né, emocionalmente abalado, né, causa um incidente no deputado. É assim que saiu a matéria, mais ou menos isso saiu na Folha de São Paulo, né? Veículos vendidos, Folha de São Paulo é um deles. Veja o quarto item, a moral. Tradições, valores, virtudes do passado são sistematicamente ridicularizadas. Valores como o princípio de autoridade, a família, por exemplo, passam a sofrer ataques e serem culpados por atrasos nos progressos da sociedade. E o quinto e último, a ridiculação de qualquer personalidade mais relevante, especialmente nas religiões, nas escolas, nas artes, e que não siga a cartilha do pensamento marxista. Você viu há pouco tempo uma expressão de arte, um cara nu no meio de um salão, colocaram um monte de criança para palpar o corpo do rapaz nu. Arte contemporânea. E quem não entende essa arte contemporânea é uma pessoa ultrapassada, né? Que não entende mais. Você lembra que teve um banco aí que fez uma galeria de artes apresentando quadros e, né, pinturas, e todas eles tinham cenas inclusive de pedofilias, né? E aí denunciaram, o banco voltou atrás, arrancou todas aquelas obras, né? E era uma coisa bem mal feita assim, né? Claro que foram coisas encomendadas, gente, para difundir a ideia e o pensamento de toda essa ideologia, né? Reputações são sistematicamente destruídas com rotulações de hipocrisia e racionalismo, né? Por exemplo, os policiais, né? A todo momento os policiais são ridicularizados, a autoridade dos policiais são ridicularizados, né? Há pouco tempo armaram uma arapuca para o militarismo, né? Para o exército. Aquela ocupação lá no Rio de Janeiro, né? Aquela, como é que chama? Intervenção, né? Não tem nada de intervenção, né? Na verdade, jogaram os militares, sabendo que viria uma eleição de militares que seriam concorrentes próximos, que podiam disputar e ganhar com eles as eleições. Eles jogaram os militares lá no meio da guerra do Rio de Janeiro para acontecer uma desgraça, tá? E eles serem ridicularizados. É tudo pensado, gente. Tudo pensado. Disse um escritor aí, eu estava ouvindo outro dia, não lembro quem foi, que a tentativa de assassinato do rapaz lá, que eu não estou defendendo ninguém, nenhum partido, veja bem, tá? Mas a tentativa de assassinato com o rapaz lá, disse que a tentativa não era matar o cara de verdade, mas era o rapaz que tentou matar ser assassinado pelos capangas do Bolsonaro. Porque a ideia, a manchete no dia seguinte era dizer, tá vendo aí, ó? Olha o que provoca o presidente de vocês, o que vocês querem eleger, aí, ó, é violência. Violência gera violência. Então não vamos pregar, não vamos votar em quem prega. É tudo pensado, gente. Você acha que as coisas são à toa? Diz que o rapaz tinha semanas, né, dias pagos já, a pousada onde ele estava lá, né, desempregado há não sei quanto tempo, 4 celulares dentro do hotel, um notebook, né? Não é à toa, nada é à toa. Indivíduos sofrem linchamento moral ao manifestar ideias opostas ao pensamento hegemônico. Casos como Wilson Simonal, Regina Duarte, Olavo de Carvalho e, ironicamente, Reinaldo de Azevedo são exemplos, rotulados como militaristas, fascistas, nazistas, homofóbicos, misóginos e tantos outros adjetivos que andam na moda. Essas pessoas foram e são perseguidas em suas carreiras destruídas. No ambiente acadêmico então, é um horror.
Qualquer professor que manifeste ideias não hegemônicas é tratado como um câncer a ser extirpado, inclusive por alunos doutrinados. Muito bem. Alguns desses passos da cartilha de Gramsci são familiares a você? Vamos assistir o restinho aí, a gente vai terminar já já. Papa, de uma forma clarividente, chama de socialismo educacional ou socialismo pedagógico. Papa Pio XI diz com toda clareza na 40º ano o seguinte, vou ler para vocês o número 121. Essas doutrinas que nós, de novo, com a nossa suprema autoridade, solenemente declaramos e confirmamos, devem aplicar-se também a um novo sistema de socialismo prático. Propõe-se ele a formação das inteligências e dos costumes. Ele usa a expressão que eles querem formar o homem socialista. Vejam que o Papa enxerga claramente um socialismo pedagógico. E o que quer esse socialismo pedagógico? Pois bem, hoje está cada vez mais claro que o socialismo pedagógico quer destruir a família. Para você ter ideia, que isto que o Papa enxergava em 1931 tornou-se cada vez mais claro para os próprios socialistas, até que eles se deram conta que realmente deveriam se focar na família. No ano de 1969, um socialista sueco chamado Alva Myrdal publicou um livro chamado A Caminho da Igualdade, em que ele diz, neste livro, que para nós termos a igualdade, as crianças, os meninos e as meninas devem ser educados de forma igual, de tal forma que não haja mais distinção entre menino e menina, de tal forma que não haja mais distinção entre sexos, ou nós diríamos hoje na linguagem inventada por eles mesmos, a distinção de gênero. Então, vejam que esta realidade foi enxergada pelos socialistas e está sendo implantada hoje. Todo mundo diz, não, o comunismo acabou. Todo mundo diz, não, o socialismo não existe mais. E, no entanto, quando nós temos manifestos no nosso Brasil, o que nós vemos? Bandeiras vermelhas, ideais socialistas sendo proclamados. Quer dizer, o brasileiro não nota que o comunismo e o socialismo estão vivos na nossa sociedade porque o peixe não nota a água na qual ele nada. Nós estamos imersos num sistema socialista, e um sistema socialista cada vez mais totalitário. É um problema, porque o marxismo é uma ideologia que está carregada de pressupostos anticristãos. Nós não podemos ficar com a ideologia sem os seus pressupostos. E quando você traz os conceitos marxistas para dentro do cristianismo e usa o marxismo como uma ferramenta social para uma leitura da realidade, para identificar quais são os problemas da sociedade e então apresentar um remédio, o diagnóstico já vai ser prejudicado e vai ser tendencioso por causa dos pressupostos marxistas. No marxismo não existe o conceito de pecado. O pecado como sendo essa rebeldia interior do homem, essa revolta contra Deus, e que é a causa de todos os males sociais. Porque é o coração egoísta do homem, o seu coração violento, é o seu coração sem Deus, de ódio, cheio de ódio e de ressentimento, que o leva a oprimir o próximo, criar leis injustas e a promover a destruição das demais pessoas. Então, o marxismo não tem como identificar essa realidade espiritual. Ele sempre vai ler a realidade à luz da sua teoria, da teoria de Marx, que era um ateu, de que o problema do homem de fato reside nessa questão, que se resume à briga das classes, a luta pelo poder e o domínio dos poderosos, usando toda a máquina política sobre os fracos. Então essa é uma leitura distorcida ou no mínimo incompleta da realidade. Então eu tenho muita dificuldade com isso. Eu não estou dizendo que todo mundo que é da teologia de missão integral tem esses pressupostos marxistas, mas infelizmente nos últimos tempos líderes do movimento têm assumido
claramente essa postura e nós repudiamos completamente essa associação. Não dá para juntar, é água e óleo, não dá para misturar essas duas coisas. Outras visões são consideradas absurdas. Então, dentro do marxismo cultural, você encontra uma nova configuração de opressão. Se para Karl Marx a opressão se dava dos burgueses oprimindo os trabalhadores, agora você tem novas configurações de quem são aqueles que oprimem e que dominam a sociedade. Para Marx, opressor e oprimido era burguesia e proletariado. No modelo do marxismo cultural gramsciano, como se configura no Brasil, você tem o homem como opressor, a mulher como oprimida, o branco como opressor, os negros e os índios como oprimidos, o paulista como opressor e nós nordestinos como oprimidos, o rico é opressor, o pobre é oprimido, o motorista é opressor, quem anda de bicicleta é oprimido, o hétero é opressor, o LGBTZ é oprimido. E você tem uma nova configuração de como se dá a opressão dentro do contexto cultural. Muitos vão dizer que o comunismo já morreu. Quando a gente fala de direita e esquerda, de Acho que comunismo, pode parar aí já, muitos Caio. vão dizer que o marxismo já... Que aí ele vai repetir algumas coisas, mas acho que já deu, né, para a gente perceber que existe uma ideologia, né, uma teoria por trás de tudo isso, que estão tentando empurrar por goela abaixo para nós brasileiros, especialmente a igreja, né? Desqualificando aquilo que Deus nos ensinou. Eles vão estabelecer os alicerces deles, o alicerce que vai predominar numa sociedade como eles querem, né? Próximo passo para isso é uma perseguição mais ferrenha, prender, né? Talvez se isso avançar, com certeza, irmãos, estejam preparados para serem retalhados muito mais. Isso é só o começo, né? Graças a Deus, Deus usou algumas pessoas para que brecasse, e a gente agora tem a possibilidade nas mãos de poder não votar num partido que pregue uma bandeira evangélica, não isso, mas aquele que prega uma sociedade que seja justa, mais próximo possível do que Deus é justo, né? E nós queremos uma sociedade na qual nós podemos ser santo como Deus é santo. Nós temos que pregar, a nossa voz tem que gritar mais alto do que a voz desses conceitos sociais, não é verdade? Então, para a gente terminar aqui, quero pensar na na relevância para hoje do texto de Levítico que a gente leu sobre santidade. Então, por exemplo, ela é relevante para nós hoje na forma como vivemos. Eles querem pregar uma forma diferente de vida, mas nós temos uma vida que Deus já nos deu e já nos deu as diretrizes de como ela deve ser. Ou seja, um Deus santo quer um povo santo, e a santidade, conforme mostra nas suas escrituras, tende a afetar toda a nossa vida. E o nosso o Novo Testamento concorda com essa posição. Quando a gente olha para 1 Coríntios, quando a gente olha para Efésios, quando a gente olha para 1 Pedro, a gente vai perceber que há um padrão de santidade em Deus para o qual ou pelo qual nós devemos seguir, tá? Um padrão que exige uma postura diante da sociedade, de pureza, não só nas relações, mas também de como lidar com as finanças, com o dinheiro, mas também como lidar com a família, mas também lidar também com as diferenças. Então as pessoas pensam diferente, elas têm o direito de pensar diferente, né? Mas a gente também tem o nosso direito de pensar e continuar servindo e adorando a Deus com os seus preceitos, né? A santidade, no entanto, não é uma lista de comportamentos que devem ser seguidos ou evitados. Jesus respeitava essa abordagem da santidade, enfatizando que ela é principalmente uma questão que é própria do coração, tá? Agora, como é que a gente pode exigir desse povo, né, dessa ideologia, uma sociedade como Deus gostaria que fosse, como Deus quer que seja, né? Então nós temos um dever em nossas mãos. Primeiro é de votar com consciência, votar em quem tem ficha limpa, votar em quem você sabe que já não roubou, que não ainda foi apontado em nenhuma CPI,
e não tem nenhum processo nas costas. A gente tem responsabilidade, você não pode fazer vistas grossas para isso. Bom, eu não posso dizer em quem você vai votar. Talvez pessoalmente eu possa fazer. Talvez eu até possa fazer isso aqui agora, mas eu não quero fazer. Né? Não quero influenciar você dessa forma, a esse ponto. Mas eu quero influenciar você sim em quem você não deve votar. Talvez eu nem precise dizer mais, né? Nem precise dizer mais em quem você não deve votar. Mas não vote em nenhum dos partidos que você encaixou aqui nessas filosofias, né? Leia, estude sobre os partidos e sobre os políticos em quem você vai votar. E perceba se eles não têm esses tipos de raciocínio, esses tipos de ideia. Porque o mesmo que você está votando, acreditando num país melhor, é o mesmo que vai cercear a nossa sociedade, vai empurrar por goela abaixo no teu filho, na tua família. Tá? Então pense muito bem antes de fazer isso. Também é relevante pensar no texto de Levítico e na santidade apresentada ali, a forma como nós adoramos. Por exemplo, esses sacrifícios eram apenas uma sombra, enquanto o que Cristo foi algo real. Hebreus fala sobre isso, sobre o sacrifício dele. Agora podemos entrar livremente na presença de Deus para adorar a qualquer momento. Hebreus 4, de versículo 14 a 16. Depois, a forma como cuidamos dos outros, a forma como descansamos, inclusive, quando ele fala ali de respeitar o sábado, claro, existe um princípio para a gente. Não que você deve seguir o sábado como a lei pedia, mas existe um exemplo, ou um tipo, ou uma ideia de que você tem que ter o tempo de descanso, de reflexão, né? E isso é também, ou melhor dizendo, isso também faz parte do processo de santidade, de santificação para o crente e para a igreja. Conclusão disso, tudo que a gente falou. Ufa, hein? Se você quiser, eu posso te dar o esboço. Tem muito mais coisa aqui. Talvez os textos originais, de onde vieram esses pedaços, para você saber mais, aprender muito mais. Mas a conclusão que eu tiro de tudo isso é que ser santo é ser conduzido para uma estrada que Deus fez para ser dirigido por Ele nessa estrada, com as regras que Ele estabeleceu e com um veículo que Ele propiciou para o destino que Ele quer que cheguemos. Eu estou meio poético ultimamente, não? Então eu estabeleci aqui 4 itens. Ser santo é temer ao ponto de dedicar-se no aprendizado de suas determinações. Então ele determinou seus parâmetros do que é ser santo. E ser santo é se dedicar nesses parâmetros. Aprender, devorar, assimilar essas coisas e aplicar na sua vida. Segundo, ser santo é amar ao ponto de dedicar-se ao que Ele fez. Então, você quer ser santo? Se dedique ao ponto de aplicar na sua vida todas as coisas que Ele fez para você como crente. Ser santo, em terceiro lugar, é obedecer ao ponto de dedicar-se de todo o coração à sua vontade. E quarto, ser santo é crer ao ponto de dedicar-se aos seus planos. Acontece que a gente está tão entretido com a vida, ou com o estilo de vida que esse mundo tem ensinado para a gente, com todas as vias midiáticas e tudo mais, que a gente está aprendendo mais sobre essa ideologia gramicista, marxista, do que a ideologia bíblica, né? Então, quantos exemplos você já viu de um pastor querendo disciplinar alguém na igreja e as pessoas se revoltarem? Imagina, não é bem assim. Mas está escrito aqui, mas mesmo assim eu continuo achando que não é bem assim, né? E o amor, e o cuidado, né? De onde vem isso? Então você começa a relevar, inclusive, líderes, pessoas na igreja, a estarem no 3º, 4º casamento, e você acha que está tudo bem. Por quê? Se a Bíblia fala que não é saudável isso. Porque talvez as mídias estão te influenciando já. Você já está sendo formado. Lembra
que o processo é ideológico primeiro. Ele está entrando nas cabeças. Tá? Futuro vem os outros alicerces, mas primeiro ele pensou, são nas mentes. Eu tenho que entrar primeiro nas mentes, depois eu entro na sociedade. Vivemos um mundo que está trocando a verdade pela mentira, a vida pelo reino, pelos prazeres dessa vida, a coerência da palavra de Deus pelas incoerências dos homens, a inspiração do texto bíblico pelas ideologias humanas. Há uma força que tem descaracterizado a santificação no meio do povo de Deus. Há quem duvide, inclusive, que isso aconteça, inclusive dentro das igrejas. Da necessidade de ter uma vida correta e santa diante da vontade de Deus. Há quem encontre base na Bíblia para a agenda política esquerdista no Brasil. Há quem já está perdido nas ideologias anticristo e nem sabe. Entendemos a dificuldade desses desafios, entendemos a loucura dessas conspirações, entendemos a sutileza que desvirtua o coração do ser humano. Não é fácil suportar as sugestões. Aliás, que não vem somente das ideologias, mas do coração, dos desejos e da não pregação do evangelho puro e simples. Mas é fato que as ideologias humanas encontram terra fértil no coração do ser humano. Deus nos santificou, nos propiciou o que não poderíamos fazer. Segue nossa responsabilidade de nos dedicarmos na doutrina para nos armarmos contra as ciladas do inimigo de nossas almas e dos nossos pecados e das ideologias do mundo. Que Deus nos ajude. Amém? Acredito que nessas eleições nós não vamos mudar a história do nosso país. Não vai ser dessa vez. Né? Você, como eu, entende que não há um candidato assim que a gente veja como um promissor governante, né, do nosso país. Mas talvez a gente tenha que pensar a longo prazo, né? Talvez a gente tenha que dar um passo menor agora, pensar em algumas coisas que são importantes para o nosso país, e talvez esteja chegando um ali atrás, já, né, que vai melhorar ainda mais as coisas que a gente vai mudar nessa eleição. Então pense muito bem, pense quando for votar, ore por isso, não me pergunte em quem eu vou votar depois, porque eu vou dizer, aí vai te influenciar, né? Não pergunte não, mas pense, ore, pense que isso é altamente espiritual. O bem-estar da sociedade é espiritual, se depende de nós, né? Dizem que hoje somos aproximadamente 25% da sociedade, os crentes, né? Se os crentes tiverem a consciência, orarem, tiverem temor quando for fazer isso, com certeza a gente vai exercer um poder muito grande nas nossas urnas, no nosso país. Então pense nisso, tá bom? Eu quero orar por mim e por você, quero orar para que Deus nos livre dessas ideologias e nos livre também do nosso coração, né? É a primeira ideologia que nos atinge, é o do nosso coração. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra estabelece um padrão de santidade, Pai. Não só isso, mas um padrão de sociedade também. Eu sei que nenhum governante nesse país, nesse mundo, será tão justo como o Senhor, tão bom, tão correto, tão coerente, tão fiel como Tu és. Nenhum será tão fiel à palavra como o Senhor é a Tua palavra. Então a gente nem espera um salvador da pátria, a gente nem espera um Messias que virá e transformará o nosso país no céu. Não, a gente não espera isso, Senhor, a gente tem consciência disso. Mas a gente entende que a Tua palavra nos traz padrão, um padrão de sociedade, um padrão de santidade. Nos livra, Senhor, nos livra do nosso coração, nos livra das ideologias humanas, nos livra, Senhor, daquilo que é contrário à Tua vontade. É claro que para a gente perceber a Tua vontade, entender a Tua vontade, a gente precisa ter uma transformação da nossa mente, para a gente experimentar a Tua vontade.
E isso vem através do conhecimento da tua palavra, não tem outro caminho. Vem através do processo de santificação na nossa vida, não tem outro caminho. E aí, quando a gente não entra nesse processo, não se dedica, não se deleita nesse processo, é claro que outras forças começam a nos influenciar. E a gente percebe que a nossa sociedade já está mergulhada em preceitos que são totalmente contrários, são detestáveis por ti, Senhor. E o problema de tudo isso é que a tua igreja também tem sido influenciada. O meu desejo é que o Senhor nos livre, Pai, nos livre do nosso coração, nos livre de um mal maior. Nos livra, Senhor, de governantes que podem tornar isso pior ainda. Nos livra, Senhor. Por isso nos dá sabedoria. Às vezes a gente olha e não vê saída. Não vê alguém que seja equilibrado ao ponto para pensar na sociedade como um todo e pensar em coisas que são saudáveis para a nossa sociedade, usar exemplo de países que deram certo e não de países que não dão certo para termos uma sociedade melhor. Ao mesmo tempo, Senhor, eu te peço que, se não for o teu desejo, se o teu desejo, a tua vontade é que a coisa piore cada vez mais, guarda o nosso coração, Senhor. Guarda o nosso coração, firme na tua palavra, sem desviar nem para a direita e nem pela esquerda, para que a gente seja livrado do pior, livrado de não te enxergar, não enxergar as obras das tuas mãos, e pior ainda, não perceber quando o Senhor voltar e arrebatar a sua igreja, e de repente, posteriormente a isso, perceber que nós nos enganávamos a nós mesmos, que não éramos teus, não éramos teus. Então, por favor, Senhor, nos ajuda a ter sabedoria, não só nessas eleições, mas também nas decisões diárias da nossa vida, Senhor. É a tua palavra que foi exposta, exemplos concretos, homens que estudam a tua palavra, homens que estão ligados na sociedade, que perceberam tudo isso que está acontecendo no nosso país. Por favor, que o nosso coração não seja aquele idólatra que a gente falou lá no começo, de abraçar causas e homens e líderes ao ponto de rejeitar a tua palavra, Senhor. Por favor, nos livra disso também. Nós oramos assim e nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém.